Olá, eu sou Roberta Ismael Dias Garcia e nós vamos iniciar a nossa aula então falando de fisiologia e semiologia da deglutição. Bom, a deglutição é o transporte seguro do alimento da boca até o estômago. E ela ocorre usualmente de maneira suave e sem esforço, em contradição com a grande complexidade das estruturas neuromusculares que são envolvidas nesse processo de deglutição normal. A deglutição, então, é uma função complexa. Ela envolve estruturas anatômicas que são controladas por um rigoroso controle multissináptico. E o ato de se alimentar, ele depende do quê? Da integridade do sistema, ou seja, dessas estruturas envolvidas no processo de deglutição e de contribuições globais. O que seria isso? Seria a capacidade do indivíduo pegar o alimento, colocar o alimento na boca e iniciar esse processo aí de alimentação. E qualquer distúrbio da deglutição é chamado de disfagia. O que é necessário para que se faça, então, o diagnóstico preciso e o tratamento adequado da disfagia, ou seja, de um distúrbio da deglutição? É necessário que se tenha o entendimento desse controle neuromuscular e dos controles periféricos que são envolvidos no processo de deglutição normal e o conhecimento da anatomia dessas estruturas anatômicas relacionadas. Como que é, então, o controle neural da deglutição? O centro da deglutição corresponde a áreas no córtex cerebral e no tronco encefálico baixo. Mas a localização precisa dessas estruturas não é totalmente conhecida. Sabe-se que a representação cortical da deglutição ela é bilateral, mas que sempre existe a maior atividade em um ou em outro hemisfério cerebral. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que durante a deglutição, a ativação das áreas motoras e somatosensoriais corticais bilateralmente e que lesões isquêmicas em um hemisfério conduzem a quê? A reorganização do hemisfério contralateral. Então, é possível que se tenha uma compensação de uma lesão isquêmica, por exemplo, pelo outro hemisfério. O tronco cerebral, o que ele contém? Ele contém aqueles interneurônios que são essenciais para iniciar a resposta da deglutição, mas é o córtex cerebral que ele vai exercer o quê? O controle significativo, tanto sobre a iniciação da deglutição, quanto o nível de atividade que é mantido durante o processo, então, de deglutição. Agora, nós vamos falar, então, dos principais nervos envolvidos no processo de deglutição funcional, para que a gente conheça, então, todas essas estruturas anatômicas envolvidas no processo, então, de deglutição normal. O nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, e a inervação sensitiva dele é responsável pelo quê? Pela sensibilidade de toda a cavidade oral, pela sensação de toda a face e pela sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. E a inervação motora do quinto par, que é o nervo trigêmeo, ela é responsável pela inervação dos músculos da mastigação, masséter, temporal e os pterigóideos. Lembrando que a lesão do nervo trigêmeo vai provocar o quê? A dificuldade em formar o bolo alimentar, em iniciar a deglutição. E isso predispõe a uma alteração que chamamos de escape precoce, que é uma alteração de fase oral, em que o indivíduo ainda está com o alimento na boca, não desencadeou a fase faríngea da deglutição e é um paciente que tem risco de aspirar por conta disso. Eu vou falar diante das fases da deglutição, que acho que vai dar para entender melhor o que seria, então, essa alteração de fase oral antes que tenha desencadeado a fase faríngea. O nervo facial, então, que é o sétimo par craniano, a inervação sensitiva dele é responsável pelo quê? Pela sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua, através do nervo corda do tímpano. E manda também impulsos parasimpáticos para os gânglios que inervam as glândulas submandibular e sublingual. Lembrando que a redução da saliva tem um prejuízo muito grande sobre a eficiência do processo de deglutição normal. Ainda falando sobre o nervo facial, que é o sétimo par craniano, a inervação motora do facial é responsável pela musculatura da expressão facial e inerva o orbicular
oral superior e inferior, que é responsável por conter o alimento na boca e comprimir os lábios. E o bucinador, que é responsável pela contração do queixo e contenção do alimento em contato com os dentes. O nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano, a inervação sensitiva ela é responsável pelo quê? Pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da orofaringe, das tonsilas palatinas, dos pilares da fauce e do terço posterior da língua. Lembrando que a estimulação térmica, ela pode melhorar a deflagração do reflexo e facilitar o processo de deglutição. Existem exercícios para que se tenha uma melhora do padrão de deflagração desse reflexo, ou seja, uma melhora da aferência através de cotonoides ou de estruturas geladas, né, que são colocadas aqui nessa região. E o nervo glossofaríngeo, a inervação sensitiva, também é responsável pela inervação das fibras gustativas do terço posterior da língua. A lesão isolada do nervo glossofaríngeo, ela é rara. A inervação motora do nono par, ela é responsável por inervar o músculo estilofaríngeo, que eleva e dilata a faringe, e também manda impulsos para a glândula parótida, então interfere também na produção de saliva. O nervo hipoglosso, que é o 12º par, ele é um nervo puramente motor, e ele é responsável pelo quê? Pela inervação da musculatura intrínseca e extrínseca da língua, e também pela movimentação voluntária da língua e pela movimentação reflexa de sucção, mastigação e deglutição. A lesão do nervo hipoglosso leva à dificuldade de manipular os alimentos, e geralmente esse indivíduo tem um comprometimento da ejeção oral daquele lado em que está afetado o nervo. O nervo vago, que é o 10º par craniano, ele é um nervo do trato aerodigestivo alto. 80% das fibras do nervo vago são sensoriais. E ele é responsável pela inervação motora e sensorial do palato, da faringe, da laringe, do esôfago e do estômago. Então, a importância desse nervo num processo normal de deglutição. Quais são os ramos que o nervo vago emite? Ele emite o nervo laringeu superior e o inferior, que é também chamado de nervo recorrente. O nervo laríngeo superior, ele emite dois ramos, o ramo interno e o ramo externo. O ramo interno, ele é responsável pelo quê? Pela sensibilidade da supraglote e da porção anterior da hipofaringe. O que a lesão do ramo interno do nervo laríngeo superior provoca? Anestesia da supraglote e dos recessos piriformes. E isso pode levar ao quê? Ao processo de aspiração do alimento por falta de sensibilidade. E o ramo externo do laríngeo superior, ele é responsável pela inervação do cricotireoide, que é um músculo CT, que é o músculo responsável por abrir a via aérea. E ele é responsável também pelo pitch vocal. O nervo laríngeo inferior, que é o recorrente, ele inerva os músculos intrínsecos da laringe, exceto o CT, que eu acabei de dizer. Ele é responsável pela inervação da sensibilidade geral abaixo das pregas vocais e da mucosa do esôfago e manda também fibras para as glândulas mucosas da laringe e da laringofaringe. A lesão acima da saída do laringeu superior provoca o quê? Uma paralisia e anestesia ipsilateral de toda a faringe e laringe. Então, como eu comentei que falaríamos adiante, quais são as fases da deglutição? A fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. A fase oral, ela é dividida em 4 estágios. Quais são esses estágios? O estágio de preparação, que é o momento em que se coloca o alimento na boca e inicia-se a mastigação. O estágio de qualificação, que é o momento em que o indivíduo percebe o alimento quanto à sua consistência, quanto ao seu grau de umidade, umidificação, quanto ao volume. A organização, então, é a organização do alimento na boca, pela própria língua, organizando aquele alimento, e a ejeção, que também é realizada pela língua. E para que essa fase oral ocorra de maneira adequada, o que é necessário? Que exista, então, a integridade da musculatura efetora, que é inervada por quais pares cranianos que eu comentei anteriormente? Principalmente 5º par,
7º par e 12º par. A fase de ejeção oral, então, como que ela ocorre? Então, existe o vedamento labial, a contração do músculo milioide, a língua ela entra em contato contra o palato duro, impulsionando esse alimento contra a orofaringe. E a língua faz movimentos ondulatórios. A porção posterior da língua, em sentido superior e posterior, ela fecha o palato mole e existe uma invasão pressórica da faringe, iniciando então a fase faríngea da deglutição. Lembrando que a língua ela funciona como uma bomba propulsora. É ela que auxilia no transporte do alimento da fase oral para a fase faríngea. Como eu comentei anteriormente, se existe um escape precoce, ou seja, o alimento acaba atingindo a faringe antes de ter desencadeado a fase faríngea da deglutição, esse paciente tem risco de aspirar antes mesmo de deglutir. Aqui é uma imagem de um vídeo deglutograma, em que a gente consegue observar então a fase oral, o alimento aqui na boca, e os movimentos ondulatórios da língua propulsionando então esse alimento para trás, para que então desencadeie a próxima fase da deglutição, que é a fase faríngea da deglutição. A fase oral ela é voluntária, já a fase faríngea ela é involuntária. Existem, então, as informações aferentes, que são colhidas pelos pares cranianos e enviadas lá ao centro da deglutição, no córtex e no tronco cerebral. E quais são os eventos de fase faríngea? Existe, então, a contração da faringe, o fechamento velofaríngeo, a elevação e o fechamento da laringe e a abertura do crico faríngeo, que é o momento em que o alimento acaba atingindo, então, a fase esofágica da deglutição. Eu vou falar adiante cada um desses eventos separadamente. A contração faríngea, então, ela se dá através da contração sequencial dos músculos constritores superiores, médios e inferiores. E existe, então, um encurtamento do funil faríngeo, uma onda peristáltica que faz com que esse alimento progrida lá da boca até o esôfago. Lembrando que a motilidade faríngea ela pode variar com a consistência do bolo alimentar. E por que isso é importante? Porque para um paciente disfágico, ele tem dificuldade com alguma consistência, ele pode se beneficiar com a mudança dessa consistência alimentar. Então é importante a gente ter conhecimento desse detalhe. Lembrando que em indivíduos que têm uma propulsão faríngea ineficiente, o que vai acontecer? Vai predispor ao acúmulo de resíduos na faringe e até na laringe, predispondo ao quê? A aspiração desse alimento. Associado ao início daquele peristaltismo faríngeo, o que acontece? O fechamento velofaríngeo, através da contração dos músculos elevador do véu palatino e do músculo da úvula. E para que ocorre o fechamento velofaríngeo? Para prevenir a entrada do bolo na nasofaringe e também para aumentar a pressão oral e faríngea, auxiliando no transporte do bolo para que ele desça. Essa imagem vocês podem ver então uma avaliação do fechamento velofaríngeo no momento em que é realizado um exame de nasofibro, laringoscopia. E o que vocês estão observando aqui? Um refluxo nasal do alimento. E o alimento está corado com azul para que a gente consiga observar melhor esse detalhe. Então é um fechamento velofaríngeo incompleto, não é um fechamento velofaríngeo adequado. Aqui a gente já consegue observar então até o refluxo nasal de saliva. E mais para frente, no momento em que o alimento é ofertado, o que a gente consegue observar? Que existe, então, um refluxo nasal desse alimento por conta de um fechamento velofaríngeo incompleto. A elevação iolaríngea também, ela ocorre como um evento de fase faríngea. A gente sabe quais são os músculos que elevam o ióide. Gênio ióideo, milo ióideo, ventre anterior do digástrico e o músculo estilofaríngeo. O osso ióide ele se movimenta em toda a deglutição orofaríngea, em média de 1 a 2 centímetros. E ela pode estar comprometida em pacientes traqueostomizados. Então, os pacientes com traqueostomia eles têm uma redução da elevação laríngea. Pós-cirurgia ou radioterapia, por exemplo, em pacientes com tumores de cabeça e pescoço, e a elevação iolaríngea ela também pode estar reduzida em indivíduos idosos. Outro evento de fase faríngea, então, é o fechamento laríngeo, que é a chave para proteger a via aérea no momento da deglutição.
Existe então a aproximação das verdadeiras e das falsas pregas vocais. A epiglote ela cobre o ádito da laringe, fechando a laringe, e o bolo alimentar é direcionado para os recessos piriformes e depois ele vai para o esôfago. Então, lembrando que a glote é a barreira mais eficaz contra a aspiração durante a deglutição. A abertura do esfíncter esofágico superior, então, que é o que faz o alimento então ser transportado da fase faríngea para a fase esofágica. Existe uma inibição do tônus vagal e o relaxamento daquele músculo, né, do cricofaríngeo, que está previamente, então, contraído. Existem trabalhos que mostram, na verdade, que essa abertura é passiva no momento em que o alimento chega ali, o esfíncter já é relaxado e aberto. E a gente sabe que o esfíncter está no repouso entre dois planos sólidos, né? Que é a vértebra cervical atrás e na frente a cartilagem cricoide. Então, quando a laringe ela eleva, existe um afastamento desses dois planos sólidos e isso faz com que ajude a abrir o esfíncter esofágico superior. E o grau de abertura desse esfíncter está relacionado, então, ao movimento tanto de elevação quanto de anteriorização e laríngea. Depois que o esfíncter abre, ele tem o tônus aumentado em até 3 vezes, para evitar que aquele bolo que acabou de passar reflua. Aqui também, então, é uma imagem de vídeo deglutograma, em que o indivíduo tem uma alteração de abertura desse esfíncter esofágico superior. Então, aqui o alimento corado, né, com bário. E o que a gente percebe, né? Misturado com bário, a gente percebe que esse paciente tem dificuldade em propulsionar, em abrir o esfíncter esofágico superior. Ele faz deglutições múltiplas na tentativa de fazer aquele alimento passar ali pelo esfíncter esofágico superior. É uma alteração de abertura do esfíncter esofágico superior. Como que termina então o tempo faríngeo? Todo aquele complexo laríngeo desce. Existe uma abertura, então, do esfíncter laríngeo, a epiglote é reposicionada e um fechamento do segmento faringoesofágico. Terminou, então, o tempo faríngeo e iniciou, então, a fase esofágica da deglutição. A fase esofágica, então, ela conduz o alimento até o estômago, através do relaxamento coordenado do esfíncter esofágico superior e do esfíncter esofágico inferior. São enviados impulsos nervosos do tronco cerebral, existe uma contração peristáltica da musculatura. As ondas peristálticas primárias, elas são iniciadas já no momento em que existe a contração lá em cima dos músculos constritores da faringe. E elas vão diminuindo de velocidade à medida que elas se afastam da faringe. O peristaltismo secundário, então, ele ocorre através da distensão do corpo do esôfago, quando as ondas primárias não são originadas, são como ondas de reserva. E quando o alimento atinge o estômago, existe o final do processo de deglutição. Falaremos então agora, a seguir, então, sobre a semiologia do processo de deglutição, como é que esses pacientes são avaliados. É importante, como eu comentei anteriormente, o conhecimento da anatomia e da fisiologia, dos mecanismos relacionados a uma deglutição normal, uma deglutição funcional. Então, alterações biomecânicas ou fisiológicas dessas estruturas fazem o quê? Uma quebra na eficiência da deglutição, levando então o indivíduo a ter disfagia. A anamnese e o exame físico são de extrema importância, então a anamnese ela deve ser dirigida. É importante esclarecer os aspectos etiológicos, né, se conhecidos ou não, os aspectos clínicos gerais do indivíduo e o desempenho daquele indivíduo no momento da alimentação. A disfagia orofaríngea, que é a disfagia que é avaliada pelo médico otorrinolaringologista, ela leva a quê? Ao emagrecimento, desnutrição, desidratação e pode levar também a broncopneumonias de repetição por conta de aspiração crônica desse alimento. Atentar sempre para os sintomas de disfagia orofaríngea e esofágica, lembrando que o paciente ele pode ter às vezes uma queixa alta, foi avaliado a parte oral, faríngea da deglutição estão normais e esse paciente ele pode ter uma disfagia esofágica. Então a gente tem que sempre lembrar que apesar de fugir ao nosso alcance, o tratamento ou a condução desses casos de disfagia esofágica, nós temos também que pensar nessa possibilidade.
Aqui um diferencialzinho, só para a gente ter uma ideia, né, dos sintomas que são realmente, às vezes, um pouquinho diferentes nos casos de disfagia alta e de disfagia baixa. A disfagia orofaríngea, que é a disfagia alta, é aquele indivíduo que tem dificuldade para iniciar a deglutição, tem dificuldade para manejar saliva ou mesmo secreção. É aquele indivíduo que tem inabilidade em mastigar ou, por exemplo, impulsionar o alimento. São indivíduos que têm uma elevação ausente ou anormal da laringe. É aquele indivíduo que faz múltiplas deglutições na tentativa de esvaziar a faringe ou por uma dificuldade ali de transição faringoesofágica ou até por conta de resíduos que ficam acumulados. É o indivíduo que se queixa de engasgo, de afogamento, de sensação de sufocação, tosse em paroxismos ao deglutir, pigarro, voz úmida e borbulhante, que é o que chamamos também de voz molhada. É o paciente que pode ter queixa de disfonia associada. Ele pode ter queixa de xerostomia também ou de odinofagia. E o paciente também pode ter o inverso, uma queixa de cialorreia, então um excesso de saliva. Lembrando que a saliva também pode realmente predispor à aspiração crônica e até a aspiração crônica levar a quadros de pneumonia aspirativa por aspiração de saliva. Regurgitação nasal, regurgitação faríngea, aspiração, desconforto respiratório, dispneia e estridor. E a disfagia esofágica, que é a disfagia baixa? É a sensação de globus faríngeo, pode acontecer, sensação de entalo após uma deglutição normal, dificuldade para deglutição de sólido com necessidade de repente de tomar líquido para conseguir propulsionar aquele sólido. O indivíduo pode se queixar de refluxo, regurgitação, de vômitos. Ele pode ter uma dor precordial atípica, ele pode se queixar de dor torácica, ele pode ter uma queixa crônica de pirose ou de azia, é um indivíduo que pode se queixar de halitose, tosse seca crônica, também cialorreia. Sensação, como eu comentei anteriormente, sensação de alimento parado na faringe pode também ser de causa esofágica. 30% das obstruções esofágicas são percebidas pelo indivíduo como uma disfagia cervical. O indivíduo tem queixa alta. Então, sempre lembrar que a nossa avaliação, ou seja, a avaliação otorrinolaringológica, ela é da disfagia orofaríngea, mas a disfagia esofágica tem que sempre ser considerada também. E o exame físico geral desse indivíduo? É importante saber o nível de consciência, porque se você for propor, de repente, uma alteração do padrão de alimentação ou manobras facilitadoras no momento da deglutição, é importante que o paciente tenha um nível de consciência preservado. O estado geral do indivíduo, qual é a via de alimentação dele, se a via é oral, alternativa ou mista. O que é a via mista de alimentação? É quando o indivíduo tem alimentação por sonda e também por via oral. O estado nutricional e os dados de emagrecimento desse indivíduo, qual é o tempo desse emagrecimento, o índice de massa corporal, o grau de hidratação desse paciente, as condições respiratórias do indivíduo, se ele faz pneumonia de repetição, se ele é dependente ou não de oxigênio, se existe a presença de traqueostomia, qual é o tipo de cânula, qual é a condição do cuff, quais são as características da secreção que presente nessa traqueostomia, se existe a necessidade do indivíduo ser ou não aspirado. Todos esses dados são de extrema importância durante a avaliação. No exame físico otorrinolaringológico, o que é avaliado nesse paciente disfágico? Na cavidade oral, o estado de conservação dos dentes, das gengivas, se existe algum desvio, alguma assimetria, se a sensibilidade na orofaringe é preservada, qual é a postura do palato, a postura da língua, qual é a mobilidade, o tônus da musculatura mastigatória, se existe então a presença de alguma massa cervical, linfonodomegalia ou bócio, quais as características da voz, da fala, e no caso de crianças, quais são as características do choro, e sempre avaliar, se possível, todos os pares cranianos, mas principalmente os pares cranianos envolvidos no padrão de deglutição, como eu comentei anteriormente, que são o quinto par, o sétimo par, o nono par, o 10º par e o 12º par. Quais são os métodos diagnósticos para se avaliar a deglutição? A avaliação endoscópica da deglutição, que é o VED, é a avaliação da fase faríngea da deglutição. Existem indícios de fase oral, mas é um exame que avalia principalmente a fase faríngea. Não se utiliza anestesia.
Até pode, em casos em que o paciente tem um desconforto muito grande, usar um anestésico no nariz, mas a gente sabe que tem que usar um volume pequeno para que ele não escorra na faringe, na laringe, não interfira no processo de avaliação. Porque também incluímos nessa avaliação a sensibilidade laríngea, que ela é avaliada através do toque do aparelho nas aritenoides, e a resposta é dada pelo reflexo de adução glótica. Então, na avaliação estrutural, que inicialmente é realizada, nós avaliamos o aspecto da mucosa, se existe ou não desvio de septo, a anatomia das conchas nasais, dos meatos médios, dos recessos. Depois é avaliado, então, o fechamento velo-faríngeo, como eu mostrei anteriormente, tanto durante a fonação quanto durante a deglutição. Se existe refluxo nasal do conteúdo de saliva e depois com a presença do alimento. O nasofibrolaringoscópio, ele é direcionado aqui para a hipofaringe e para a laringe, para que se avalie, então, base da língua, as valéculas, que aqui a gente não está conseguindo ver nessa imagem, os recessos piriformes, a região retrocricoide, as bandas ventriculares, as pregas vocais, a região subglótica, se possível, se existe a mobilidade das pregas vocais, se essa mobilidade ela é preservada ou não, e o fechamento glótico. Nessa avaliação estrutural, a gente consegue ver também a presença ou não de saliva e de secreção. Nessa imagem, nós podemos ver então o quê? A presença de estase de saliva, e descrever as características dessa saliva e quantificar essa saliva. A avaliação funcional, então, é feita através da oferta de alimentos corados com corante alimentar. Geralmente se utiliza o corante alimentar azul para que se tenha um melhor contraste em relação à mucosa e às secreções. Quantidades progressivas de alimentos são ofertados para o paciente e as consistências avaliadas são pastoso, líquido espessado, líquido e o sólido. Geralmente, pede-se até para o indivíduo trazer um alimento que ele pode se queixar de maior dificuldade. Acho que isso é sempre importante levar em consideração. O nasofibroscópio ele é posicionado um pouquinho mais superiormente na faringe, para que no momento em que tem então a retroversão da epiglote, a presença do aparelho não atrapalhe. E lembrar que no momento em que o indivíduo engole, existe uma contração das paredes da faringe sobre o aparelho. Essa contração bloqueia a passagem de luz e impede a visualização das estruturas. Então, no momento da deglutição, ocorre o whiteout. E a visão é justamente essa, em que a gente perde a visualização das imagens. Imediatamente após a deglutição, a estrutura abre e a gente consegue voltar a observar. Quais são os eventos avaliados, então, durante o exame? Se existe o refluxo nasal do alimento, se existe resíduo depois de deglutições espontâneas, se existe penetração laríngea, que é a presença do alimento no vestíbulo da laringe, aspiração laringotraqueal, que é a presença do alimento sobre as pregas vocais ou abaixo delas. Se existe reflexo de tosse ou pigarro, e lembrar que não só a presença de tosse que mostra a sensibilidade preservada, mas as características dessa tosse, ou seja, se o indivíduo é capaz de ter uma tosse efetiva para expectorar aquele alimento que foi para a via aérea. Número de deglutições para clareamento total daquele bolo que foi ofertado e que se existe ou não realmente o clareamento, porque existem indivíduos que, por mais que ele aumente o número de deglutições, ele não consegue clarear todo aquele alimento que ficou extasiado ali. E manobras facilitadoras, são manobras na tentativa de melhorar o desempenho do indivíduo se ele tiver realmente aí alguma dificuldade no padrão de deglutição. Outro exame que é utilizado então para avaliar a disfagia é o videodeglutograma, que é um exame que é um método radiológico contrastado, que avalia todas as fases da deglutição, fase oral, fase faríngea e fase esofágica. A endoscopia pode ser solicitada para indivíduos em que se precisa fazer uma avaliação da mucosa, ausência ou presença de lesões. A manometria também esofágica, ela vai avaliar o quê? Alterações motoras, tanto da faringe quanto do esôfago. O esofagograma e o ED também são exames realizados para triar lesões obstrutivas ou anatômicas. E a cintilografia, principalmente para a identificação de refluxo gastroesofágico. A pH-metria de duplo probe é um exame em que a gente consegue avaliar e fechar o diagnóstico de refluxo, a impedância pH-metria em que você avalia se o refluxo é ácido ou não ácido, e outros exames que também são descritos para que
avalia o paciente com disfagia são a ultrassonografia, a ressonância magnética funcional e eletromiografia de superfície. Bom, terminamos então o nosso capítulo, né, a nossa aula sobre a disfagia, sobre a deglutição. E vamos dar continuidade aqui então, falando sobre refluxo e tosse crônica. O refluxo, ele pode ser fisiológico quando o indivíduo tem até 50 episódios por dia e ele ainda pode ser considerado normal. Geralmente, aquele refluxo que atinge só o esôfago distal é um refluxo breve e assintomático. Na faixa etária pediátrica, o refluxo fisiológico ele é muito comum. Ele pode ser normal em até 80% dos lactentes. E, geralmente, ele é fisiológico até o 3º mês. E, em 95% dos casos, esse refluxo se resolve até 1 ano de idade. A doença do refluxo gastroesofágico é diferente, é o fluxo retrógrado do conteúdo gástrico com ou sem conteúdo duodenal para o esôfago ou para os órgãos adjacentes. A mucosa desses órgãos acometidos ela é exposta àquele refluxato ácido e a gravidade ela vai ser relacionada a quê? A duração do evento, ao tempo de exposição e ao pH daquele conteúdo que foi refluído. A doença do refluxo gastroesofágico ela se apresenta sob 2 formas. Sobre a doença do refluxo não erosiva, em que os sintomas e a ausência de erosões ao exame endoscópico, e o diagnóstico é feito pela história clínica e pelo teste terapêutico. E a doença do refluxo erosiva, que existe uma sintomatologia clínica mais exacerbada, existe a presença de lesões ao exame endoscópico. A doença do refluxo gastroesofágico ela tem um espectro variável de sintomas e eles deterioram a qualidade de vida do paciente. O refluxo gastroesofágico ele leva o indivíduo a sintomas típicos, noturnos, geralmente azia e dispepsia. Já o refluxo faringolaríngeo são sintomas atípicos da doença do refluxo gastroesofágico. É aquela necessidade do indivíduo de limpar a garganta, a sensação de corpo estranho, é um indivíduo que se queixa de pigarro, disfonia, tosse, principalmente diurnos. A prevalência na prática otorrinolaringológica ela é de 4 a 10%. Já para pacientes com desordens laríngeas, essa prevalência aumenta muito, ela vai de 50 a 78% dos casos. Os mecanismos etiológicos, então, são uma irritação química local sobre aquela mucosa faringolaríngea. Então, existe um estímulo do reflexo vagal a partir daquela irritação esofagiana e podendo a secreção de saliva repercutir sobre as condições da mucosa. Os sinais e sintomas são graduados em 2, ausente ou presente, ou 4 graus, que são classificados como ausente, leve, moderado ou intenso. Quais são os sintomas laríngeos desse refluxo? Paciente que tem queixa de pigarro e necessidade de limpar a garganta. É o indivíduo que tem queixa de globus faríngeo, rouquidão, disfonia, fadiga vocal, voz grave, perda de extensão, por exemplo, para indivíduos que cantam. O indivíduo pode se queixar de aspereza, ressecamento ou ardência na garganta, tosse, odinofagia, pode se queixar de otalgia, disfagia e engasgos. É sempre importante a gente conseguir diferenciar disfagia de refluxo, drenagem pós-nasal, apneia durante o sono, cialorreia, halitose e espasmos laríngeos diurnos também podem ser sintomas de refluxo. Quais são os sinais laríngeos do refluxo faringolaríngeo? Edema e eritema das aritenoides, que é descrito então como uma laringite posterior. Edema, eritema ou espessamento da região interaritenoide ou da comissura posterior. Edema de pregas vocais e eversão do ventrículo. Redundância da mucosa retrocricóidea. Pode ter leucoplasias, a presença de pólipos ou até de úlceras, tumores, granuloma, né, aqui presença de um granuloma, pseudosulco vocal, halitose. Em crianças, esses indivíduos podem desenvolver estenose subglótica, estenose da glote posterior, papilomatose e está relacionado até com exacerbação de asma.
Lembrar que em relação às alterações endoscópicas e o refluxo, não existe uma correlação direta entre a intensidade dos achados endoscópicos, quer no tubo digestivo, quer no segmento laringofaríngeo, e a intensidade e frequências dos episódios mensurados pela pH-metria de longa duração. O que isso significa? Que não obrigatoriamente aquele indivíduo que tem sinais muito exacerbados ao exame vão ter realmente um refluxo muito exacerbado. E o oposto também é válido, que o paciente que não tem tantos sinais laríngeos de refluxo, ele pode realmente ter um refluxo mais exacerbado. Então, lembrar sempre disso. Quais são os métodos diagnósticos do refluxo? Anamnese, então, sempre importante questionar todos os sintomas, qual a intensidade dos sintomas, a duração, a frequência, quais são os fatores que desencadeiam os sintomas e quais são os fatores de alívio, se existe um padrão de evolução, qual é o impacto desses sintomas na qualidade de vida do indivíduo. Quais são os sintomas típicos? Pirose, regurgitação, cialorreia, eructação, plenitude pós-prandial e sensação de opressão retroesternal. O diagnóstico dos sintomas típicos 2 ou mais vezes por semana, por no mínimo 4 a 8 semanas. Então, ele fecha o diagnóstico. E dos sintomas atípicos são dor torácica não cardíaca, tosse, laringite, asma, rouquidão, pigarro e sensação de globos. O teste diagnóstico terapêutico, então, ele é feito nos indivíduos que têm anamnese e exame físico em pacientes com idade inferior a 45 anos, sem sinais de alertas e com os sintomas típicos, é recomendado por muitos autores. No consenso de 2008, é importante que sempre faça uma endoscopia antes de iniciar esse tratamento, para que se tenha alguma lesão, alguma alteração esofágica, não se perca isso por conta aí do tratamento que pode mascarar a presença desses sintomas ou de prováveis lesões. Lembrar então que o exame endoscópico, ele faz diagnóstico de lesão, ele possibilita a biópsia dessa lesão, e sempre lembrar, do esôfago de Barrett, da possibilidade aí de um adenocarcinoma associado, e a sensibilidade do exame é de 50%. A videoesofagografia, que é o videodeglutograma, ou raio-x contrastado do esôfago, o esofagograma ou serografia, vai avaliar a presença de regurgitações intraesofagianas, espasmos e a falta de coordenação motora do esôfago, tem baixa sensibilidade e especificidade e pode auxiliar na investigação de pacientes que têm disfagia associada e odinofagia e caracterizar também a presença de uma possível estenose. A cintilografia, então, que é o refluxo do conteúdo gástrico após a ingestão do Tecnésio 99, é um exame caro e pouco disponível. Ele pode fazer diagnóstico de refluxo em crianças e geralmente são aqueles indivíduos com manifestações atípicas respiratórias. A manometria esofagiana, então, identifica as alterações motoras do órgão. E a manometria de alta resolução, ela é mais sensível porque existe uma sonda com 36 sensores de impedância. Então, são medidas de pressão através dos segmentos do esôfago e medidas de impedância daquilo que está passando pela luz do esôfago. A pH-metria de 24 horas, ela documenta a exposição ácida num paciente com endoscopia negativa que tem ainda sintomas considerados para intervenção. Ela avalia pacientes com sintomas típicos ou atípicos e que têm endoscopia negativa e são refratários, por exemplo, ao tratamento com inibidor da bomba de prótons. E ela documenta, a adequação daquele tratamento, do controle do ácido gástrico em pacientes com complicações, por exemplo, como esôfago de Barrett. Lembrar que esse refluxo ele pode ser não ácido, então é importante nesses casos fazer a avaliação através de uma maneira mais detalhada, que seria a impedância e pH-metria. A pH-metria sem fio, aqui saiu um R a mais. É a pH-metria sem fio, que é a cápsula Bravo, e que é a cápsula fixada na mucosa do esôfago distal e transmite via radiotelemetria os sinais para o receptor preso ao cinto do paciente e permite o registro por até 96 horas, é mais confortável para o paciente do que a passagem da sonda até o estômago. E como eu comentei, então, a impedância esofagiana,
Avalia alterações na resistência à corrente elétrica, então diferencia trânsito de sólido ou de líquido, caracteriza o refluxato segundo pH em ácido, fracamente ácido e fracamente alcalino. Avalia pacientes com sintomas de pirose, regurgitação e que têm endoscopia negativa a despeito de uma terapia, por exemplo, adequada com o inibidor da bomba de prótons. Pacientes com queixas primárias, por exemplo, de dor torácica, ou sintomas extraesofagianos que também são refratários ao tratamento proposto. Qual é o tratamento do refluxo, né? Da doença do refluxo? É controlar os sintomas, cicatrizar lesões se elas existem e prevenir complicações, como adenocarcinoma, esôfago de Barrett. Aqui vocês podem encontrar, né, no próprio livro, então, é um algoritmo falando sobre como conduzir. Eu acho que é importante depois ler isso aqui. Eu não vou detalhar por conta do tempo que nós temos aí, temos bastante coisas para falar posteriormente, mas acho que é importante dar uma olhadinha nisso aqui para que se tenha uma melhor ideia de como que é conduzido, então, o tratamento desses pacientes com refluxo. O tratamento clínico, então, ele é baseado nas medidas comportamentais, que são medidas posturais e dietéticas, como elevar a cabeceira da cama para indivíduos que têm sintomas noturnos, reduzir o peso, refeições fracionadas, então comer menos quantidade, mais vezes ao dia, mastigar muito bem o alimento, sem líquido durante as refeições, evitar alimentos gordurosos, cítricos, café, chocolate, bebida alcoólica, carbonatadas, hortelã, tomate e derivados. Cuidados com medicações que podem piorar o refluxo, como anticolinérgicos, teofilina, antidepressivos tricíclicos, bloqueadores do canal de cálcio, agonistas beta-adrenérgicos, alendronato, mas é claro, sempre pesar o risco e o benefício, né, da utilização desses medicamentos. Evitar de deitar-se por 2 horas após as refeições. Evitar refeições copiosas, então, como eu comentei, comer menos quantidade, mais vezes ao dia. Reduzir ou cessar, que é o ideal, o tabagismo para caso de indivíduos fumantes. E as medidas farmacológicas, o tratamento farmacológico, que é feito com alcalinos, alginatos e sucralfato, para neutralizar a secreção ácida e aliviar os sintomas. Bloqueadores de H2 da histamina, quando não pode utilizar, então, o inibidor da bomba de prótons. Procinéticos em associação com o inibidor da bomba em pacientes que têm realmente desmotilidade associada. Em crianças não se usa praticamente mais o procinético. Inibidor da bomba de prótons, então o tratamento ele é proposto por 6 a 12 semanas na fase aguda, em dose plena para o tratamento inicial, para refluxo não complicado, em dose dobrada para paciente com complicações. Quais seriam essas complicações? Estenose, úlcera ou esôfago de Barrett. Ou com manifestações atípicas, cujo tratamento deve ser prolongado, então, por 6 meses. E aqui é a equivalência das medicações: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol e o rabeprazol. O tratamento cirúrgico, que é a fundoaplicatura de Nissen, que melhora os sintomas, mas não promove o desaparecimento dos sintomas laríngeos. A recidiva pode ocorrer, é descrita em média de 5 até 10 anos. Quais são as indicações do tratamento cirúrgico? Quando o refluxo é claramente demonstrado e exige o tratamento de manutenção, ou quando existe uma falha medicamentosa, quando existe uma complicação esofágica, ou se esse indivíduo tem comorbidades respiratórias graves, quando existe uma debilidade neurológica, um retardo no crescimento por conta do refluxo, quando existe alguma anormalidade anatômica, ou quando o paciente tem indivíduo financeiro, isso é descrito na literatura, quando o indivíduo tem dificuldade financeira para comprar a medicação. Atualmente, não se faz fundoaplicatura profilática nos casos em que o indivíduo vai ser submetido à gastrostomia. Acho que esse é um detalhe importante também para se lembrar. Finalizamos, então, o assunto sobre refluxo e agora falaremos, então, sobre tosse crônica. O que é a tosse crônica? É aquela tosse que persiste por um período superior a 8 semanas. Na literatura é descrito na proporção de 2 mulheres para um homem, mulheres principalmente acima de 50 anos, que tem como mecanismo reflexo de defesa e uma proteção da via respiratória. A etiologia dessa tosse crônica ela pode ser multifatorial, como gotejamento nasal posterior, que predispõe à tosse, doença do refluxo gastroesofágico e do refluxo laringofaríngeo. A prevalência chega a 40% do refluxo nos casos em que o indivíduo tem tosse crônica.
asma atípica, tosse crônica de origem neurogênica, então é aquela neuropatia pós-viral. É aquela tosse de instalação súbita em que o indivíduo também pode se queixar de laringoespasmo ou de pigarro. Lembrar que é um diagnóstico de exclusão. O movimento paradoxal de pregas vocais, que a etiologia também é parcialmente desconhecida, e aspiração crônica naqueles indivíduos que têm tosse no momento em que ele se alimenta por conta desse processo de aspiração. Como é que funciona então esse arco reflexo da tosse? Os estímulos mecânicos ou químicos, eles estimulam os receptores das fibras nervosas aferentes do epitélio colunar ciliado, tanto das vias aéreas superiores quanto das vias aéreas inferiores, desde a faringe até os bronquíolos. A maioria desses receptores estão presentes aonde? Na laringe, na carina, na bifurcação dos brônquios médios e grandes, na região paranasal, pela inervação principalmente do trigêmeo, na faringe, pela inervação do glosso faríngeo, no canal auditivo externo e na membrana timpânica, pela inervação do nervo vago, no esôfago, no estômago e na pleura, também pela inervação do nervo vago, no diafragma e no pericárdio, pela inervação do nervo frênico. Os impulsos aferentes, tanto periféricos quanto centrais, via nervo vago, chegam ao centro da tosse a nível da medula. Existe então uma integração e coordenação dessas informações. Via impulsos eferentes pelo nervo vago, essas informações são transmitidas para a laringe e para a árvore traqueobrônquica, e via nervo frênico e nervos motores espinais C3 a S2 para os músculos intercostais, abdominais e pélvicos e pelo diafragma, gerando então a tosse. A tosse ela pode ser dividida em fases. Então, a fase inicial em que existe uma inspiração profunda e súbita e quando o indivíduo enche os pulmões. A segunda fase, que é a fase compressiva, é quando existe o fechamento da laringe e da supraglote, a contração dos músculos expiratórios, tanto da parede torácica quanto do diafragma, do abdômen e do assoalho pélvico, com aumento da pressão das vias aéreas inferiores. A fase expiratória, que então existe uma abertura do esfíncter laríngeo, a explosão daquele ar que estava sob alta pressão. A vibração da laringe e a redução da luz traqueal em até 80% nessa fase em que vai expectorar, geralmente então ocorre o quê? A expectoração dessas secreções. Como é o diagnóstico e o tratamento da tosse crônica? Então, a tosse crônica, que ela é secundária ao refluxo, a gente tem que sempre descartar as outras causas, né? E lembrar que os sintomas, então, são pigarro, globus faríngeo, disfagia alta e ardor na garganta. A videolaringoscopia mostra sinais de laringite posterior. É aquele indivíduo que ele é submetido ao teste terapêutico com inibidor da bomba de prótons. A pH-metria de 24 horas e a impedância pH-metria de 24 horas, então elas auxiliam no diagnóstico. Lembrar que o tratamento é prolongado por 6 meses ou mais e que pacientes refratários, como com estenose subglótica, estenose de laringe posterior ou microaspiração naqueles indivíduos que acabam desenvolvendo um quadro de fibrose pulmonar, a fundoplicatura deve ser considerada. Naqueles casos em que a tosse é decorrente de um gotejamento nasal posterior, por conta de um quadro alérgico ou infeccioso, a nasofibrolaringoscopia ela vai auxiliar nas alterações anatômicas e avaliação de bloqueios funcionais. Pode ser necessário, então, a investigação através de um exame de imagem, ou seja, de uma tomografia de seios da face. E é importante tratar essa rinite alérgica ou essa rinocinusite, que pode ser aguda ou crônica. Nos casos de neuropatia pós-vagal, é um diagnóstico de exclusão, como eu comentei anteriormente, e o tratamento é controverso, mas ele pode ser baseado no uso da gabapentina ou da amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico. Naqueles indivíduos que têm tosse por aspiração crônica, é importante então fazer uma avaliação através da videoendoscopia da deglutição ou através do videodeglutograma. Exames de imagem do pulmão e uma avaliação clínica pulmonar também são importantes. E é necessário, então, que se faça o tratamento para aspiração, tanto do alimento quanto da saliva. Lembrar, então, dos diagnósticos diferenciais de tosse crônica, que é a asma comum vicariante de tosse, que é aquela asma que não tem broncoespasmo e dispneia, que só tem somente uma tosse seca incaracterística.
e esse paciente deve ser submetido então a um exame de espirometria ou teste terapêutico com corticoide inalatório. A bronquite eosinofílica, que o paciente tem tosse e dispneia, é a resposta negativa à espirometria. A eosinofilia da árvore traqueobrônquica, ela existe sem hiperreatividade pulmonar e é um paciente que responde bem ao corticoide inalatório. Aquela tosse induzida pelo uso dos inibidores da angiotensina, ela pode ocorrer em 10% dos pacientes. Semanas depois do início da medicação, geralmente, pode ocorrer até meses ou anos após, o que dificulta um pouquinho, então, o diagnóstico. A suspensão do fármaco faz com que o indivíduo tenha uma melhora em até 4 semanas, geralmente essa melhora é bem rápida. E o tratamento também pode ser feito através do uso do cromoglicato de sódio nasal e da hidroclorotiazida. A Bordetella pertussis, então lembrar que o efeito protetor vacinal ele é perdido após os 12 anos e que é aquele quadro de tosse comprida, que é um quadro viral inespecífico em que o indivíduo tem uma rinorreia hialina, ardor e um incômodo na garganta. E ele começa a ter rinorreia posterior, pigarro. E após 2 semanas, ele tem uma tosse incoercível e um estridor inspiratório. Ela dura de 2 a 4 semanas e é importante se fazer, então, a cultura da secreção orofaríngea ou nasal e, na fase tardia, a sorologia. O tratamento é feito, então, ou com macrolídeo ou com sulfa. E a tosse psicogênica, que é um diagnóstico de exclusão, ela pode ocorrer tanto em crianças quanto em adolescentes e lembrar que o indivíduo deve então ser encaminhado para psicoterapia e em alguns casos também para fonoterapia. Vamos falar então adiante agora sobre as paralisias laríngeas. A motricidade da laringe, então, ela ocorre através da área motora do córtex cerebral, que tem representação cortical bilateral. Ela segue pelo tracto córtico bulbar até o núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo, então, ele dá origem às fibras que inervam a laringe e a faringe, através do nervo glossofaríngeo, que é o 9º par, do nervo vago, que é o 10º par, e da raiz craniana do nervo acessório, que é o 11º par craniano. O nervo vago, então, é o ramo faríngeo, é a principal parte do plexo faríngeo. As fibras inervam os músculos da faringe e do palato mole, exceto o tensor do véu palatino, que é inervado pelo nervo trigêmeo. Como eu comentei, então, ele emite ramos, que é o laringeu superior e o inferior ou recorrente. O laringeu superior, o ramo interno, como eu comentei anteriormente, ele inerva a parte sensitiva da laringe, desde a supraglote até a prega vocal. E o ramo externo, ele é motor e inerva o músculo CT, ipsilateralmente. E o laringeu inferior ou recorrente, ele inerva toda a inervação sensitiva abaixo das pregas vocais e os músculos intrínsecos da laringe, exceto o crico tireoide. Por conta desse longo trajeto do nervo vago, principalmente do lado esquerdo, desde o tórax até a laringe, ele está mais suscetível a iatrogenias nas intervenções cervicais, lesões acidentais ou traumas, e também nas compressões expansivas no tórax. A classificação, então, das paralisias laríngeas, elas podem ser periféricas ou centrais, elas podem ser uni- ou bilaterais. O diagnóstico, então, ele é feito através de uma anamnese detalhada. O exame físico otorrinolaringológico, então, é importante que se faça a palpação do pescoço, avaliação dos pares cranianos, dando ênfase sempre no movimento do palato, da língua e da parede posterior da faringe. Lesões do nervo vago com envolvimento do plexo faríngeo geralmente provocam uma paralisia da hemilaringe e da hemifaríngeo, que é o sinal da cortina. O que é o sinal da cortina? É o deslocamento da parede posterior da faringe para o lado normal, durante a emissão da vogal A, quando se abre a boca do paciente, ou por conta do reflexo nauseoso. A laringoscopia, então, ela tem uma melhor qualidade com o telescópio rígido do que com o nasofibrolaringoscópio, mas isso vai depender, então, da disponibilidade do material, até da colaboração do paciente. A gente vai avaliar o que, então? A posição assumida pela prega vocal paralisada, se é uma posição mediana, paramediana, intermediária ou lateral. A eletromiografia é um exame que confirma o diagnóstico e diferencia a paralisia de fixação. Ela também consegue avaliar o prognóstico, avaliando o grau da lesão, diferencia a lesão neuropráxica das axonais e ela consegue
avaliar os sinais de restauração dessa função neural. A avaliação endoscópica da deglutição também, em alguns casos, é necessária, e também a manometria de alta resolução, para avaliar, então, de uma maneira mais completa esse indivíduo com paralisia laríngea. As paralisias centrais, então, elas são lesões supranucleares, né, que é a lesão do neurônio motor superior. Elas não acarretam imobilidade laríngea por representação cortical bilateral. Geralmente é um indivíduo que tem espasticidade, ele vai ter dificuldade da movimentação harmônica das pregas vocais e é um indivíduo que vai ter repercussão na fala. Nem sempre a repercussão nas funções laríngeas não fonatórias, mas a espasticidade do músculo quiricofaríngeo ela pode gerar, por exemplo, disfagia. O envolvimento da língua e do palato pode levar a disartria e distúrbios da fase oral da deglutição. Elas geralmente são causadas por AVC ou por quadros de meningite. As lesões dos neurônios motores inferiores do núcleo do nervo vago, elas geram uma paralisia flácida. A manifestação clínica depende principalmente de quanto e de quais estruturas foram afetadas. Podem ser em decorrência da malformação de Arnold-Chiari, da seringobulbia, tumores e traumas ou síndrome de Wallenberg. O comprometimento do neurônio motor superior e inferior, ele ocorre nos casos de esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, síndrome de Shire-Drager ou atrofia também de múltiplos sistemas. As paralisias recorrenciais unilaterais, elas ocorrem por comprometimento do nervo recorrente. Então, existe uma paralisia de todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o CT. É mais frequente do lado esquerdo, como eu comentei anteriormente, pelo maior trajeto do nervo desse lado. E quais são as causas? Traumatismo por acidente ou arma, iatrogênica, por exemplo, como uma cirurgia de cabeça e pescoço, por compressão tumoral, por doenças cardiopulmonares como cardiomegalia, aneurisma da aorta abdominal ou do tronco braquicefálico, pericardite ou estenose mitral. Por doenças infecciosas, por doenças neurológicas, por intubação orotraqueal prolongada, ou às vezes em casos mais raros, até uma intubação que não seja tão prolongada pode predispor a uma paralisia de prega vocal unilateral. Existem causas idiopáticas, né, em decorrência de uma neurite do recorrente, por exemplo, por uma infecção viral. Geralmente essas paralisias são temporárias, elas são recuperadas até 6 meses e as lesões são neuropráxicas. A eletromiografia vai mostrar qual é o prognóstico, então, dessa lesão. E não se sabe o que determina a posição que é assumida pela corda vocal. E essa posição pode variar. Por que ela pode variar? Porque no início da paralisia, aquela prega vocal ainda é muito flácida. Então, pode existir uma variação dessa posição assumida pela prega vocal paralisada. Quais são os sintomas? Eles dependem da posição, né, da paralisia da prega e também da presença de arqueamento ou não das pregas vocais. Quanto mais próximo da posição mediana, menos sintoma o indivíduo vai ter. Pode ser simplesmente um achado de exame. As fendas maiores levam à disfonia, aquela voz soprosa, o indivíduo tem cansaço para falar por aquele escape de ar, uma diminuição do loudness. E o desnivelamento das pregas vocais também pode contribuir para o aumento dessa soprosidade da voz. A disfagia principalmente para alimentos líquidos, né? E pior quando há comprometimento do nervo laringeu superior, que também vai alterar a inervação sensitiva da supraglote, então vai alterar a sensibilidade da laringe. E lembrando que por que é então a disfagia para líquido? Porque o indivíduo perde o fator de proteção glótica. Se ele não tem fechamento glótico completo, ele vai ter o risco então de aspiração. Em crianças, algum grau de insuficiência respiratória e estridor, a depender também da posição da paralisia, o indivíduo pode ter cianose, retração external e também disfagia. O tratamento depende do quê? Depende do grau da paralisia, do tempo da paralisia, do prognóstico, quando é avaliado por eletromiografia, e do grau de coaptação glótica. As paralisias medianas ou paramedianas, elas têm uma pouca repercussão sobre a voz e sobre a deglutição. Então, o tratamento desse indivíduo geralmente é conservador. Então, o indivíduo é encaminhado para a fonoterapia. Naqueles casos em que a paralisia ela é intermediária, lateral, ou quando tem um arqueamento muito importante, aí
se indica a cirurgia para que se tenha uma aproximação dessa prega vocal, melhore a captação glótica e melhore aquele padrão de voz também, e para melhorar nos casos em que o paciente tem disfagia. As cirurgias, então, elas são feitas através do implante de material, então pode ser implantado gordura, fáscia, ácido hialurônico. A substância ideal é aquela que tem um único componente, que não é imunogênica, ela não pode ser tóxica e não pode produzir reação inflamatória. Ser possível que seja injetada e tem que ser realizado um implante sem grande traumatismo nessa prega vocal, porque a fibrose também ela pode piorar aí o padrão de vibração de mucosa. Então ela tem que ser um implante que não gere traumatismo importante nessa prega vocal. Ela tem que ter um longo tempo de permanência, ser biocompatível. A gordura ela tem uma alta taxa de absorção e a fáscia tem uma baixa taxa de absorção. A tireoplastia tipo 1, que é o implante de silicone lateralmente àquela prega vocal que está imóvel, que está paralisada, é feita então uma janela na cartilagem tireoide, com medialização da prega vocal e um melhor fechamento glótico. A voz ela pode ser testada durante o procedimento, então é um indivíduo que o procedimento é realizado com anestesia local. Quais são as complicações da tireoplastia tipo 1, do procedimento cirúrgico de tireoplastia tipo 1? Extrusão do enxerto ou um edema no pós-operatório. Ela pode ser revertida, então pode ser retirado o implante. E a gente sabe que existe uma melhora da disfonia pelo fechamento glótico e também da disfagia, não se sabe ao certo por qual mecanismo que ocorre a melhora da disfagia. É importante então lembrar que a gente, para indicar o procedimento cirúrgico, deve aguardar de 6 a 12 meses, porque existe então uma chance de reinervação. Então, para que se indique uma tireoplastia, o ideal é que se aguarde de 6 a 12 meses pós-paralisia. As paralisias recorrenciais bilaterais, elas são pouco frequentes, geralmente iatrogênicas ou lesões por arma branca. A maioria dessas paralisias são em adução, na posição paramediana, e o indivíduo vai se queixar do quê? De dispneia e estridor. O tratamento ele pode ser traqueostomia, aritenoidectomia total ou parcial ou cordotomia posterior, que é a secção transversa na porção posterior da prega vocal junto ao processo vocal. O procedimento ele pode ser feito tanto único quanto bilateral. Lembrar que o bilateral tem um maior risco para disfagia e um prejuízo importante também do padrão de voz. O unilateral, se for escolher, então vai escolher o unilateral com a prega que tem a menor movimentação. A paralisia do nervo laringeu superior, ela é rara, porque o nervo tem um trajeto mais curto, geralmente é idiopática ou pós-infecção viral, ou seja, pós-neurites. O ramo externo, então, ele inerva o CT, como eu já comentei, que é um músculo adutor leve com as pregas vocais em posição mediana. É responsável pelo estiramento da prega vocal. Então, existe uma modificação da qualidade vocal do indivíduo sem alterar tanto a mobilidade. E o ramo interno, ele vai alterar a sensibilidade da supraglote. Então, vai ter pouca repercussão sobre a deglutição ou tosse. Se for bilateral, que é mais rara ainda, geralmente idiopática, aí vai ser devastador para a qualidade vocal. A eletromiografia é o que confirma o diagnóstico e não existe um tratamento de eficácia comprovada descrito na literatura. As paralisias seletivas, a gente sabe então que o nervo laringeu, recorrente, ele vai se ramificar depois que ele penetra na laringe e ele emite ramos para um dos músculos. O envolvimento seletivo de um ramo pode ocorrer, mas é muito raro. O diagnóstico ele é fechado pela eletromiografia de todos os músculos intrínsecos da laringe. Esse é um exame de laringoestroboscopia de um paciente que tem uma paralisia seletiva do TA à esquerda, em que ele foi detectado, confirmado o diagnóstico através de um exame de eletromiografia. Aqui a gente adianta um pouquinho para avaliar então aqui o exame de estroboscopia, em que tem uma redução de vibração de onda mucosa e que foi então confirmado o diagnóstico de uma paralisia seletiva do músculo tireoaritenoide à esquerda. Bom, sobre os distúrbios neurológicos da laringe. Então, nós já falamos
sobre as paralisias e agora vamos falar sobre os distúrbios neurológicos da laringe. A laringe ela tem um controle complexo pelo sistema nervoso central. Quais são as funções da laringe? Respiração, deglutição e fonação. O que são distonias? Distonias são desordens orgânicas do processamento motor central. São contrações musculares involuntárias ou espasmos incontroláveis induzidos por uma ação inespecífica. São tarefa dependentes, agravam com estresse e com emoções e desaparecem durante o sono. As distonias elas podem ser primárias ou idiopáticas quando o indivíduo não tem lesão cerebral, ou elas podem ser secundárias, quando o indivíduo tem alterações encefálicas, como doenças neurológicas, metabólicas ou medicamentos. As distonias laríngeas, elas são primárias, esporádicas, elas têm geralmente início na idade adulta, existe um acometimento focal. O que é isso? Apenas um grupo muscular é envolvido. Então, lembrando que os músculos intrínsecos da laringe, eles têm a função de fonação ou de respiração. E os pacientes com distonia laringe, eles vão ter movimentos intermitentes, rítmicos ou não. A classificação das distonias laríngeas, ela é feita de acordo com o quadro clínico e dos músculos envolvidos. E elas são classificadas em adução, distonia laríngea de abdução, distonia laríngea mista ou distonia laríngea respiratória. A distonia laríngea de adução são espasmos involuntários durante a fonação, são fortes contrações dos músculos adutores, então existe uma hiperadução durante a fonação. É a forma mais prevalente das distonias laríngeas, é responsável por 80% dos casos, e é também chamada da disfonia espasmódica. É aquela voz tensa e estrangulada em que o indivíduo tem um evidente esforço vocal. Ela é agravada com estresse e com emoções. O quadro clínico é variável, ele varia desde alterações leves àquelas alterações intensas que impedem a fonação e a comunicação do indivíduo. Ela é pouco comprometida no sussurro, no riso e no falsete. E o tremor distônico é uma variante da distonia laríngea de adução em que existem hiperaduções rítmicas e que tem ausência de tremor com a emissão do S ou do assobio. Essa imagem é uma imagem de nasofibrolaringoscopia, com o indivíduo então com a distonia laríngea de adução, em que ele faz uma hiperadução no momento da fonação. Ele tem uma hiperatividade dos músculos adutores laríngeos. O diagnóstico, então, é feito através da anamnese do exame físico completo, com aplicação de alguns protocolos, com diferentes tarefas fonatórias e não fonatórias, que elas podem ser usuais e não usuais. Quando as tarefas propostas elas levam a um maior contato das pregas vocais, existe uma piora do padrão vocal. A voz ela fica melhor nos tons agudos, na voz sussurrada, nas frases que predominam os surdos, quando não há repercussão nas tarefas não fonatórias, como respiração e fonação inspiratória. E a eletromiografia não tem sinais patognomônicos. O tratamento, então, é feito através da desnervação química, que é a injeção da toxina botulínica no músculo tireoaritenoide. Existe, então, uma diminuição da força adutora, uma melhora da fonação e do cansaço do indivíduo ao falar. A injeção unilateral ela tem melhores resultados. É, então, indicado que se faça a injeção de 6 a 10 unidades da toxina botulínica tipo A, via percutânea, transluminar com nasofibroscópio. A agulha, então, ela é introduzida pela membrana quiricotireoide, lateralmente em direção medial. O ideal é que seja auxiliada a injeção por eletromiografia e, como eu comentei anteriormente, preferencialmente unilateral. Quais são os efeitos adversos da injeção da toxina botulínica no TA? Voz soprosa e levemente rouca e disfagia para líquido, principalmente nas 2 primeiras semanas, depois o indivíduo acaba se adaptando muito bem. O pico do benefício é até 6 semanas após a aplicação e a duração varia de 3 a 6 meses. A distonia laríngea de abdução é aquela em que existem quebras na fonação com soprosidade intermitente.
ela ocorre por ação dos músculos cricoaritenoides posteriores, que são os CAP, durante a fonação. O quadro clínico, então, ele compromete menos a voz e existe um escape de ar durante as emissões sonoras. O diagnóstico é feito também pela anamnese e pelos sinais clínicos relevantes, através da avaliação perceptivo-auditiva da voz. Existe uma nítida piora da voz nas frases que predominam sons não vozeados. A laringoscopia, então, mostra um afastamento das pregas vocais durante as emissões vozeadas e a eletromiografia vai mostrar o quê? Uma atividade elétrica nos músculos cricoaritenoides posteriores durante a fonação. O tratamento também é com injeção da toxina botulínica, só que nestes casos, nos cricoaritenoides posteriores, uni ou bilateralmente, e a injeção preferencial, ela é unilateral, utilizando de 8 a 10 unidades da toxina. O auxílio também com o nasofibroscópio, que a agulha é introduzida pela membrana cricotireoide através do anel posterior da cricoide e guiado por eletromiografia é o ideal. Os resultados são menos marcantes do que na forma adutora. As formas mistas, a emissão vocal vai variar de acordo com o grau de envolvimento da musculatura, se ela é adutora ou abdutora. O tratamento também é com a injeção da toxina botulínica, que vai ser individualizada de acordo com o predomínio de qual musculatura responsável pela distonia. A distonia respiratória. A distonia respiratória, que é um movimento paradoxal das pregas vocais. Geralmente, esse indivíduo vai ter um estridor inspiratório persistente, pausas respiratórias inapropriadas e ausência de disfonia. O quadro clínico, então, é dispneia, estridor e cansaço. O indivíduo geralmente não tem queixa vocal. Ela piora com esforço e desaparece no sono. E o indivíduo não tem queda na saturação. O diagnóstico é feito através da anamnese e do exame físico otorrinolaringológico completo. A laringoscopia, então, ela vai mostrar o quê? Um movimento paradoxal na inspiração. Então, no momento em que o indivíduo está inspirando, existe um movimento paradoxal das pregas vocais. Pouco ou sem movimento na posição mediana. A eletromiografia mostra uma atividade elétrica dos músculos adutores na inspiração. O tratamento, então, é através da injeção da toxina botulínica no TA e no cricoaritenoide lateral, do mesmo lado ou, por vezes, no TA contralateral. Se existe também espasmo da faringe do palato, o tratamento vai ser nesses locais, também com a injeção da toxina botulínica, deve ser guiado por eletromiografia e pode ser necessário traqueostomia naqueles casos mais graves. O tremor vocal, que são movimentos oscilatórios, rítmicos e involuntários. Existem flutuações na amplitude ou na frequência fundamental da voz. Eles podem ser leves ou de grande incapacidade para a comunicação. O comprometimento ocasional dos músculos intrínsecos da laringe, da faringe do palato, da parede torácica, do abdômen e do diafragma podem ocorrer. E o tremor de repouso, que não precisa da ativação voluntária daquele músculo. O tremor essencial, que ele ocorre em todas as posturas apresentadas pela laringe, em atividades fonatórias ou não, e o tratamento é com medicamentos bloqueadores beta-adrenérgicos, iprimidona ou botox no TA em menores doses também pode funcionar. O tremor distônico, ele é um tremor tarefa dependente. O tratamento é com botox no TA com resultados satisfatórios. O diagnóstico é clínico e é diferenciado pela nasofibrolaringoscopia com execução de tarefas fonatórias e não fonatórias, que é a emissão do S e o assobio. E a ausência de tremor, nesses casos, ele vai sinalizar o quê? O tremor distônico. Mioclonia, que são movimentos involuntários, súbitos, de breve duração, causada pela contração muscular ou pela sua inibição. Surge em qualquer nível do sistema nervoso central, córtex, tronco encefálico, na medula ou no sistema nervoso periférico. As mioclonias elas podem ser essenciais ou secundárias. As essenciais são aquelas idiopáticas, primárias, esporádicas ou hereditárias. Desaparecem no sono. Já as secundárias elas são mais frequentes, decorrem de doenças neurodegenerativas, doenças de depósito, alterações cerebrais difusas, doenças metabólicas, infecções, AVCs e permanecem durante o sono. As apresentações clínicas são diversas, de leve a intensas, intermitentes ou repetitivas.
O diagnóstico é clínico, através da nasofibrolaringoscopia, e que existem contrações rítmicas do palato, movimentos rítmicos de adução ou abdução da laringe e às vezes da faringe. O tratamento é feito com valproato de sódio, com clonazepam, baclofen ou com carbamazepina. Existem resultados limitados com a toxina botulínica, que também é descrita na literatura como uma opção terapêutica. Aqui, então, né, as imagens, então, de um paciente com mioclonia laríngea. A síndrome parkinsoniana, o paciente tem que ter 2 dos seguintes sinais clínicos: tremor de repouso, bradicinesia e rigidez. A instabilidade postural é uma manifestação muito comum nesses indivíduos. Como é a alteração vocal? Esse paciente tem uma diminuição do loudness, soprosidade, rouquidão leve, aquela fala monótona, a articulação ela é menos definida, existe uma alteração da velocidade da fala, períodos de trecho mais acelerados. Pela nasofibrolaringoscopia, geralmente o indivíduo tem um fechamento glótico incompleto e uma fenda fusiforme à fonação e um tremor de laringe. A disfagia ela pode ocorrer, então aqui o paciente tem uma fenda e um tremor de laringe. A disfagia ela pode ocorrer por uma redução da sensibilidade laríngea e uma alteração do reflexo de tosse, e os indivíduos com síndrome parkinsoniana eles têm um alto risco de morte por pneumonia aspirativa por conta dessa alteração da sensibilidade. O tratamento da desartrofonia ele é feito através dos princípios do método de Lee-Silverman, que é um aumento do esforço vocal e da intensidade vocal. Implante de materiais para insuficiência glótica também é uma opção no caso em que essas pregas vocais têm uma fenda muito ampla. A esclerose lateral amiotrófica é a degeneração progressiva dos neurônios motores e dos seus axônios. Aqui é uma imagem de nasofibrolaringoscopia em que está sendo testado então o fechamento velofaríngeo do indivíduo, e a gente vê que ele tem um fechamento velofaríngeo incompleto. A nasofibroscopia, então, geralmente ela pode ser normal. Geralmente existe uma hiperconstrição supraglótica, um fechamento glótico pode ser completo ou incompleto com fenda. Geralmente é visto, então, a presença de saliva nos recessos piriformes, principalmente naqueles casos mais avançados da doença, em que o indivíduo tem disfagia. Com o tempo, então, pode haver alteração da mobilidade das pregas vocais, uni ou bilateralmente. A qualidade vocal ela é soprosa, existe uma tensão, rouquidão, uma baixa intensidade, um pitch agravado, e por uma alteração do fechamento velofaríngeo, esses indivíduos têm hipernasalidade. A disartria ocorre por paralisia da língua e do palato. A língua, geralmente, ela fica paralisada e ela fascicula. O indivíduo tem uma fala pastosa e lenta, a articulação progressivamente é comprometida e a fala também vai ficando inteligível. E a disfagia, nesses casos, ela é progressiva. Aqui, então, uma imagem em que nós podemos observar a presença de estase de saliva, um indivíduo com aspiração dessa saliva aqui, penetrando na região retrocricóidea, e esse indivíduo acaba se protegendo aqui, tentando tossir. Geralmente esses indivíduos têm uma tosse fraca e não conseguem expectorar aquela saliva ou, eventualmente, aquele alimento que é aspirado. A esclerose múltipla, que é uma doença inflamatória de origem autoimune. Existe a destruição das bainhas de mielina dos axônios do sistema nervoso central e uma interrupção do fluxo normal dos impulsos nervosos. Geralmente o sexo feminino é acometido entre 20 e 40 anos. As alterações fonatórias elas vão se relacionar ao grau de envolvimento neurológico e as manifestações são disártricas. O paciente tem também, em alguns casos, disfagia. E o tratamento é feito com corticoide, imunoglobulinas, plasmaférese, imunomoduladores e imunossupressores também. E agora, vamos falar então de doenças sistêmicas com repercussão laríngea. Doenças sistêmicas, elas podem acometer a laringe, levando a disfonia, fadiga, estridor ou dispneia. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica, crônica, progressiva e autoimune. Ela acomete de 0,5% a 1% da população mundial. As mulheres têm uma descrição de 2 a 3 vezes mais do que indivíduos do sexo masculino entre 40 e 60 anos. O envolvimento da laringe ocorre com uma variação de 20 a 70% dos casos.
Existe uma artrite da articulação cricoaritenoide, então é uma cricoaritenoidite, artrite da articulação cricotireoide e presença de lesões, que são nódulos reumatoides e nódulos de bambu. O quadro clínico, então, é uma sinovite poliarticular e as manifestações extra-articulares são quadros cutâneos, oculares, pleuropulmonares, cardíacos, hematológicos, neurológicos e osteometabólicos. O diagnóstico, então, é feito através dos achados clínicos e dos exames complementares, através do fator reumatoide e anti-CCP. As manifestações laríngeas, elas podem ser agudas ou crônicas. Quais são os sintomas descritos pelo paciente? Disfonia, odinofagia, cansaço vocal, tosse, pigarro, globus faríngeo, dispneia e estridor. A laringoscopia mostra alterações inflamatórias inespecíficas ou de mobilidade das pregas vocais e as lesões mais específicas que são os nódulos de bambu e os nódulos reumatoides. Os nódulos de bambu são lesões brancas ou amareladas, orientadas transversalmente na face supraglótica do terço médio das pregas vocais. Histologicamente, são depósitos de complexos de anticorpos. E os nódulos reumatoides? São lesões submucosas, histologicamente correspondem a granulomas com necrose central, circundada por estiócitos, monócitos e fibroblastos. No episódio agudo da artrite reumatoide, essa laringite geralmente ela fica edemaciada, avermelhada, existe uma artrite da articulação cricoaritenoide, então existe uma limitação da amplitude ou velocidade de movimentação das pregas vocais. E na fase crônica? Na fase crônica, geralmente ocorre uma anquilose da articulação cricoaritenoide. Existe uma fixação das pregas vocais em posição aduzida e dispneia, por exemplo, pós uma infecção viral das vias aéreas superiores. A tomo cervical mostra uma proeminência da articulação cricoaritenoide, alterações da densidade do volume dessa articulação, subluxação da articulação, edema no tecido periarticulação, e também pode mostrar o quê? Estreitamento do recesso piriforme. O tratamento proposto, então, é através de drogas modificadoras do curso da doença, que são metotrexato, entre outras drogas. Anti-inflamatório não hormonal é utilizado para alívio dos sintomas, o corticoide também é utilizado, imunossupressores, e as lesões laríngeas, elas geralmente regridem com o tratamento sistêmico. A cirurgia é proposta em casos específicos. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica, multissistêmica e autoimune, através da produção de autoanticorpos. A etiopatogenia envolve múltiplos genes, fatores hormonais e ambientais. O curso é relativamente benigno. As manifestações laríngeas são raras, elas variam de 0,3% a 30%. Geralmente ocorre em mulheres jovens, 9 a 12 mulheres para um homem, crianças e idosos na proporção de 2 para 1. O quadro clínico ele é oligossintomático, então o indivíduo ele pode ter sensação de corpo estranho na garganta ou ele é dramático, como uma obstrução das vias aéreas superiores. Os sintomas laríngeos geralmente são disfonia, tosse, globus faríngeo, odinofagia, estridor e dispneia. A laringoscopia ela pode ser normal ou pode mostrar áreas ulceradas na mucosa. O edema geralmente ele é secundário à vasculite necrotizante e pode promover dificuldade respiratória. Pode ocorrer artrite da articulação cricoaritenoide e comprometer também a mobilidade das pregas vocais. A estenose subglótica também pode estar presente. Nódulos reumatoides e nódulos de bambu também podem ser observados. A tomografia geralmente mostra uma luxação da articulação cricoaritenoide e um posicionamento anormal das pregas vocais, com o espessamento das pregas areoepiglóticas. O diagnóstico é difícil, existem critérios de classificação e para que se feche o diagnóstico é necessário que se tenha pelo menos 4 desses 11 critérios e o anticorpo específico de lúpus. O tratamento é feito com antimaláricos, glicocorticoides, sempre envolvendo um reumatologista e ele é individualizado pelos sistemas acometidos. Nos casos em que existe uma obstrução das vias aéreas superiores, a traqueostomia está indicada. Geralmente, em pacientes lúpicos com artrite e edema de laringe agudos, respondem bem ao tratamento com corticoide. A policondrite recidivante é uma doença rara do tecido conectivo e existem episódios recorrentes de inflamação nas cartilagens das orelhas, do nariz, da laringe, da árvore traqueobrônquica, das articulações e do sistema cardiovascular.
Existe uma autoimunidade ao colágeno tipo 2, em associação com outras doenças autoimunes. Os adultos acometidos geralmente têm entre 40 e 50 anos de idade. Existe uma leve predominância pelo sexo feminino. Os sinais laringotraqueais eles estão presentes em 15 a 50% dos casos. Qual é o quadro clínico? Os sintomas iniciais são inespecíficos. 20% dos indivíduos têm uma condrite auricular, otalgia súbita e intensa. Os sintomas do trato respiratório são, então, inflamação das cartilagens laríngeas, traqueais e brônquicas, com risco de obstrução das vias aéreas superiores. O indivíduo pode se queixar em dor na cartilagem tireoide, disfonia, tosse seca, estridor ou dispneia, pelo acometimento das cartilagens laríngeas. Os casos iniciais, geralmente o indivíduo vai ter um edema de subglote. E nos casos avançados, ele pode ter estenose, fibrose e estenose subglótica por recorrência desses ataques. Destruição dos anéis traqueais e colapso respiratório. O indivíduo geralmente tem febre, letargia e perda de peso. O diagnóstico através dos critérios clínicos. O tratamento envolve anti-inflamatórios hormonais e não hormonais, imunossupressores, traqueostomia em casos específicos e correção da estenose ou de stents para manter a permeabilidade da árvore traqueobrônquica. A granulomatose com poliangeite, que é a granulomatose de Wegener, é uma doença inflamatória sistêmica de causa idiopática, é a vasculite dos vasos de pequeno e médio calibre, existe a formação de granulomas necrotizantes e a presença de anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, que é o ANCA. Ela pode acometer vias aéreas superiores, pulmões e rins. Em região de cabeça e pescoço, de 80 a 95% dos casos, ela ocorre em orelha média e o indivíduo tem otite média secretora no nariz e nos seios paranasais, onde existe perfuração e rinocinusite, e na região subglótica, levando à estenose. Ela acomete igualmente os gêneros masculino e feminino entre 60 e 70 anos. Existe uma faixa ampla também de acometimento etário. O quadro clínico é uma pneumonite bilateral com tosse e hemoptise, rinocinusite crônica, ulceração da mucosa nasal e da nasofaringe. Febre, sudorese noturna, perda de peso, fadiga, dores articulares. Na laringe, em 25% dos casos, principalmente em crianças, existe a presença, então, de estenose subglótica. A laringoscopia ela mostra um aspecto granulomatoso, infiltrativo da mucosa da região subglótico-traqueal, com ocasional extensão cranial para as pregas vocais. A mucosa geralmente ela é friável, recoberta por crostas. O diagnóstico é baseado na positividade do ANCA e na biópsia do órgão afetado. O tratamento depende da extensão e da gravidade do caso. A corticoterapia sistêmica e uso de imunossupressores é descrito. A traqueostomia é necessária se existe um comprometimento das vias aéreas. Nos casos de estenose laríngea, os indivíduos podem ser submetidos a dilatações, ressecções endoscópicas a laser, injeção de corticoide intralesional e reconstruções laringotraqueais. A sarcoidose é uma doença granulomatosa crônica, etiologia desconhecida, de acometimento de qualquer órgão do corpo. Existem granulomas caseosos, é uma doença autoimune, então existe uma regulação autoimune anormal ou existe reação de defesa desordenada, desencadeada por estímulos variados. Existe uma predisposição genética, mas geralmente o que desencadeia é um fator ambiental. É um agente químico, um agente infeccioso que funciona como antígeno que desencadeia essas reações imunológicas. Existe a presença de células T, CD4+, acomete todas as idades, usualmente antes dos 50 anos. Existe um pico de incidência entre 20 e 39 anos. Na laringe, então, a lesão é rara, de meio a 8% dos casos existe envolvimento laríngeo, e ela pode ser isolada ou associada com manifestações sistêmicas. O quadro clínico, então, é febre baixa, perda de peso, fadiga. Síndrome de Lofgren, que é a apresentação aguda, que existe artrite, eritema nodoso, adenopatia hilar bilateral, é autolimitado e geralmente regride 1 ano. Nos casos crônicos, existem exacerbações e remissões frequentes. O pulmão é acometido em 90% dos casos crônicos. Na laringe, a sarcoidose geralmente afeta a supraglote, a epiglote, a prega área epiglótica e a banda ventricular, e menos comumente a subglote e raramente a prega vocal. Existe um aumento dos linfonodos periféricos em 1/3 dos pacientes.
Laringoscopia direta ou indireta mostra uma epiglotite com abaulamento, palidez ou edema, nódulos, granulação ou ulceração. As pregas areoepiglóticas, as bandas ventriculares, as aritenoides são edemaciadas e abauladas. O paciente se queixa de disfagia, rouquidão, dispneia, estridor e tosse. Existe um risco de morte por obstrução das vias aéreas. No raio-x de tórax, as características clínicas e a presença de granulomas não caseosos em biópsia fecha o diagnóstico. Em alguns casos, são necessárias múltiplas biópsias dos órgãos acometidos. No pulmão, via transbrônquica endoscópica, linfonodos periféricos através da biópsia aberta ou a punção por agulha fina, nas lesões cutâneas, nas glândulas salivares e também na laringe. O tratamento, então, é feito com corticoterapia sistêmica, uso local ou inalatório benéfico no controle de manifestações nasais, oculares ou das vias aéreas. Pode também ser utilizado imunossupressor, bloqueadores alfa-adrenérgicos. A presença de traqueostomia é necessária em alguns casos. A infiltração intralesional do corticoide também é descrita. Em alguns casos é necessário a ressecção endoscópica com laser de CO2 quando existe uma massa localizada com comprometimento de via aérea. E qual é o critério de cura? Clínico laringológico, através de laringoscopias, radiografias e a dosagem sérica da enzima conversora de angiotensina. A amiloidose é uma doença caracterizada pela deposição extracelular de proteínas amiloides, são fibrilares, insolúveis e resistentes à proteólise. A etiologia é desconhecida. Na cabeça e pescoço, geralmente a amiloidose acomete nariz, seios paranasais, nasofaringe, cavidade oral, orofaringe, laringe e a árvore traqueobrônquica. Nas vias aéreas superiores, a laringe é o local mais acometido, corresponde a 1% dos tumores de laringe. Geralmente é um fenômeno localizado. O gênero masculino é predominante sobre feminino na proporção de 3:1 e os indivíduos são acometidos entre 40 e 60 anos. A localização, então, ela pode ser localizada ou sistêmica, primária ou secundária, e ela é baseada no tipo de proteína amiloide. Quadro clínico, então, é uma disfunção de diversos órgãos e sistemas, levando à falência renal, miocardiopatia, má absorção gastrointestinal, demência, entre outras alterações. Na laringe, ela acomete as falsas pregas vocais, ventrículo de Morgane, o espaço subglótico, as pregas vocais, as pregas areoepiglóticas e a comissura posterior. O indivíduo tem disfonia, disfagia, dispneia, hemoptise, sensação de corpo estranho na garganta, apneia do sono. Em casos mais severos, ele vai ter obstrução de vias aéreas superiores. A progressão é lenta, os sintomas são crônicos. O que a laringoscopia mostra? Lesão com aspecto de massa nodular ou amorfa difusa, transluzente, com epitélio sem ulceração. É necessário o exame endoscópico de todo o trato respiratório. A tomorressonância podem também ajudar no auxílio da avaliação da extensão das lesões. O diagnóstico é feito através do exame histopatológico, em que existem depósitos amiloides amorfos, extracelulares, homogêneos e eosinofílicos. A confirmação é feita com o teste da proteólise por permanganato de potássio negativo e imunistoquímica avalia o tipo de fibrila que é envolvida. A investigação da doença sistêmica é feita através do hemograma, ureia, creatinina, teste de função hepática, VHS, fator antinúcleo, eletroforese de proteína sérica e urinária, raio-x de tórax, entre outros exames. O tratamento é clínico-medicamentoso, através de corticoterapia local ou sistêmica, quimioterapia ou radioterapia. Se a lesão é localizada sem repercussão clínica, o tratamento é expectante e pode ser de evolução lenta. Nos casos sintomáticos, é necessário remoção cirúrgica por via endoscópica com laser. O prognóstico é bom se a doença é localizada e as lesões podem ser recorrentes. Em casos específicos, é necessário traqueostomia e o indivíduo deve ser acompanhado sempre por um período prolongado. Finalizamos então agora sobre as doenças laríngeas e falaremos então a seguir sobre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico da disfagia. Pela Sociedade Americana de Gastroenterologia, é necessário então que o paciente seja certificado da presença da disfagia, identificar a etiologia das alterações estruturais nessa disfunção orofaríngea, que é a disfunção avaliada pelo otorrinolaringologista, certificar-se então da integridade funcional da deglutição orofaríngea,
avaliar o risco de pneumonia aspirativa, determinar se os padrões de disfagia são ou não passíveis de tratamento, e o manejo terapêutico desse indivíduo é multidisciplinar. Então, é necessário estabelecer a dieta por via oral quando é possível, ou quando não é possível, restringir a alimentação por via oral para prevenir a aspiração. Indicar a reabilitação fonoaudiológica, tratar o refluxo quando ele é associado ao quadro de disfagia e também propor medidas para redução da produção de saliva e da aspiração salivar nos casos em que o indivíduo tem excesso de saliva, em que o indivíduo tem cialorreia. Como que então é feito o estabelecimento dessa dieta? A dieta por via oral, ela pode ser nas consistências líquido, líquido espessado, pastoso, sólido umedecido ou sólido. É importante avaliar a possibilidade de volume por oferta, se é necessário reduzir o volume por oferta ou se pode manter a oferta que o indivíduo já estava sendo exposto. Qual é o modo de oferta? Se é necessário, então, mudar o utensílio que está sendo utilizado. Se existe a necessidade da utilização de manobras de proteção de via aérea, de manobras de limpeza de via aérea. E a gente consegue definir também não só o volume, mas qual a consistência em que o indivíduo pode comer por via oral. A gente pode restringir uma consistência e manter outra ou outras. No caso em que o indivíduo tem uma via alternativa de alimentação, ela pode ser sonda, nasointeral ou nasogástrica, e essas sondas geralmente são mantidas por no máximo 6 semanas, em casos em que a gente já avalia o prognóstico e sabe que o prognóstico não é bom. A indicação de uma via alternativa através da gastrostomia, ela é até mais breve do que 6 semanas. A gastrostomia ela pode ser feita com ou sem fundoaplicatura, a depender do caso. E aí os indivíduos também podem ter a oferta mista, que é parte da dieta por via oral, complementada com a via alternativa para atingir o aporte nutricional adequado. E também existem aqueles indivíduos que eles não comem por via oral, mas que eles têm uma oferta gustativa, apenas por prazer ou para estimular a deglutição de saliva em casos em que é necessário. A reabilitação fonoaudiológica, então, ela vai se basear principalmente na higiene oral, na deglutição de saliva, na introdução dos alimentos, no treino da deglutição com manobras facilitadoras, fazendo ajustes, no treino também do cuidador ou da equipe da enfermagem para seguir aquelas condutas que foram estabelecidas e também no gerenciamento desses pacientes disfágicos. Quais são as medidas, então, para a redução da produção de saliva e da aspiração de saliva? Então, aqui é uma imagem de nasofibrolaringoscopia em que a gente observa a presença de sonda, a presença de estase salivar, tanto nos recessos piriformes quanto nas valéculas. Então, para a cialorreia temporária, existem técnicas de terapia motora oral, intervenções relacionadas a posicionamento do lábio, língua e mandíbula e postura de cabeça e pescoço. O tratamento medicamentoso com drogas anticolinérgicas como atropina, propantelina, amitriptilina, escopolamina, brometo de patrópio. E o botox? O botox ele é indicado nos casos em que existe uma intolerância aos efeitos adversos das drogas anticolinérgicas e ele é contraindicado nos casos em que o indivíduo tem glaucoma, uropatia obstrutiva ou miastenia. Lembrando só aqui que a amitriptilina é um antidepressivo tricíclico. Quais são os fatores para manter o tratamento clínico? Quando o indivíduo vai ter benefícios evidentes e os efeitos colaterais são toleráveis. Então, quais são os melhores indicadores para manter a medicação que é proposta? Quando a medicação facilita a vida do cuidador e quando a medicação melhora a qualidade de vida do paciente. E quando que é indicado a interrupção do tratamento clínico com medicação xerostômica? Quando existem poucos efeitos benéficos, quando tem efeitos colaterais indesejáveis e que são inadmissíveis. Aí suspende-se, então, o tratamento clínico. A aspiração laringotraqueal, ela pode ser direta ou primária, né? Quando as secreções orofaríngeas ou alimento permeiam as vias aéreas durante o trânsito na faringe. Ou ela pode ser indireta ou secundária, quando, por exemplo, o material aspirado ele vem de um refluxo gastroesofágico. Aqui a gente está vendo, então, a presença de aspiração de um alimento corado na via aérea. Então, a gente está vendo aqui os primeiros anéis traqueais com a presença do alimento e aqui também o alimento sobre as pregas vocais.
Qual é a etiologia da aspiração? Pode ser por conta de afecções neurológicas, alterações anatômicas congênitas ou secundárias à cirurgia de ressecção de cabeça e pescoço, fatores mecânicos como sonda nasointeral, tubo endotraqueal e traqueostomia, que alteram o padrão fisiológico normal, né, da deglutição, o refluxo gastroesofágico e alguma outra desmotilidade. O diagnóstico de aspiração ele pode ser feito através do raio-x de tórax, que geralmente o indivíduo tem uma pneumonia nos segmentos basilares ou superiores dos lobos inferiores ou dos segmentos posteriores dos lobos superiores. A nasofibrolaringoscopia com oferta de alimentos corados ou a vendidoscopia da deglutição, que é o VED, também chamado de FES, é um método seguro, acessível, que tem um baixo custo e tem boa concordância com o exame de videofluoroscopia. A videofluoroscopia da deglutição, que é um estudo dinâmico, como eu comentei anteriormente, incluindo as fases oral, faríngea e esofágica, mas ela utiliza o contraste baritado. E a cintilografia gastroesofagiana, que são pequenos traços de tecnécio administrados por via oral e as imagens são obtidas em intervalo até 24 horas após da ingestão. O índice lipídico em macrófago, que são macrófagos que fagocitam o conteúdo aspirado, e o acesso ao macrófago alveolar por broncoscopia com lavado brônquico, a pH-metria faringoesofagiana, que faz o diagnóstico de refluxo, e a broncoscopia com azul de metileno, em que a administração do azul de metileno 1 hora antes da broncoscopia para avaliar se houve ou não aspiração. Quais são as complicações da aspiração? Bronquiectasia, infecção pulmonar de repetição, displasia pulmonar, fibrose intersticial e insuficiência respiratória. O tratamento cirúrgico, ele visa, então, o mecanismo protetor da laringe está funcionalmente impedido. Então, o paciente é incapaz de proteger as vias aéreas inferiores. Então, é aquele indivíduo que tem aspiração e repercussões respiratórias e infecciosas pulmonares. Após todos os métodos conservadores terem sido exaustivamente empregados por pelo menos 6 meses, e são indivíduos que têm que ter o quê? Boas condições clínicas para que faça, então, um tratamento cirúrgico, porque alguns indivíduos têm condições clínicas muito avançadas e graves da doença neurológica e não têm condição, por exemplo, do tratamento cirúrgico. Como é que funciona, então, o tratamento cirúrgico para a aspiração crônica? É aquele tratamento para facilitar o trânsito do alimento através do relaxamento do crico faríngeo, que pode ser feito com injeção de toxina botulínica ou com a própria miotomia, ou naqueles casos em que se faz elevação laríngea. Para reduzir a produção de saliva, toxina nas glândulas salivares, desculpa, aqui era um A ao invés do T, ligadura dos ductos parotídeos e a submandibulectomia. E a proteção das vias aéreas inferiores, traqueostomia com cuff, molde endolaríngeo, correção de insuficiência glótica, fechamento supraglótico ou glótico, e isolamento da via aérea para a via digestiva, que é a separação laringotraqueal. Então, o tratamento para redução da produção salivar. Injeção de toxina botulínica em glândulas salivares, toxina botulínica tipo A, reduz a secreção salivar em até 60% desse volume. É injetado, então, nas glândulas parótidas e nas glândulas submandibulares. Pontos de aplicação, dose e as glândulas selecionadas são variáveis na literatura, né? Na verdade, assim, não a glândula selecionada, mas os pontos nas glândulas, né? Os pontos selecionados em cada glândula. Guiado por ultrassonografia, é mais seguro. E o efeito é pela quimiodenervação neuroglandular, bloqueio da captação da acetilcolina na junção neuroglandular. A injeção, então, ela deve ser guiada por ultrassom, em que se consegue visualizar a agulha introduzida no parênquima glandular e até a difusão dessa droga no momento em que ela é injetada. Um outro procedimento é a submandibulectomia e ligadura dos ductos de Stensen, que é o procedimento de Wilke modificado. As complicações da submandibulectomia, então, pode ser lesão do nervo lingual do hipoglosso e a fístula aureocutânea. As complicações, então, da ligadura dos ductos parotídeos pode ser um edema na glândula, que geralmente é leve, ocorre nos primeiros dias, geralmente ocorre após a alimentação. A parotidite, que pode ser reduzida com o uso de antibiótico pré-operatório. A presença de fístula, ou seja, a redrenagem salivar. Então, em alguns casos,
pode ser associado o anticolinérgico para reduzir a saliva previamente à cirurgia, ou até a indicação aí da toxina para que se tenha uma menor produção de saliva previamente ao procedimento, para que tenha menos risco de fístula. Então, são descritos na literatura. A parasimpatectomia, que então é a interrupção do suprimento eferente para as glândulas salivares, é a secção do nervo corda do tímpano e do nervo de Jacobson. E anestesia local na orelha média, bilateralmente. As complicações, então, são a perda de paladar e a secção bilateral e a reinervação. Radioterapia das glândulas salivares é descrito na literatura, mas sabe-se que é pouco habitual. E as cirurgias para facilitar o trânsito? A toxina botulínica no esfíncter esofagiano superior, então é injetado o botox, né, ou outras toxinas na transição faringoesofágica, no constritor inferior da faringe, no músculo cricofaríngeo, quando existe uma suspeita de alteração da ação muscular. É injetado então de 80 a 100 unidades, dividido em 4 pontos, e a contraindicação é relativa quando o indivíduo tem a presença de refluxo. O paciente deve estar sob anestesia geral ou com anestesia local com monitorização eletromiográfica. A laringoesofagoscopia rígida ou cervical externa, ela ajuda bastante no momento em que é feita a injeção. O efeito inicial ele ocorre a partir do 3º dia, com pico entre 1 a 3 semanas, e a aplicação tem duração de 3 a 4 meses. A miotomia do cricofaríngeo, então, ela é indicada quando existe uma alteração do segmento cricofaríngeo e o resultado foi favorável com a toxina. O indivíduo tem que estar sob anestesia geral, com intubação orotraqueal. Existem alguns resultados não positivos em que existe uma persistência da aspiração e pode ocorrer lesão do nervo laringeu recorrente e também piorar a doença do refluxo gastroesofágico. A ressecção parcial da cricoide também é descrita. Existe uma diminuição da resistência ao trânsito alimentar. O indivíduo também deve estar sob anestesia geral com intubação orotraqueal. Resíduos de saliva ou alimento em recessos piriformes são descritos. Ou quando o indivíduo não tem resposta à injeção da toxina botulínica. Os resultados e complicações são principalmente a lesão do nervo laríngeo recorrente. A elevação laríngea ou a suspensão laríngea, a laringe é tracionada para cima e para frente, abaixo da base da língua, reduz a aspiração e pode melhorar a deglutição. O procedimento também é feito com anestesia geral. Em relação aos resultados e complicações, pode ocorrer deiscência da sutura, a queda da laringe novamente, obstrução de via aérea se a tração for muito exagerada. Em relação à proteção da via aérea inferior, a correção de insuficiência glótica, que já até foi comentado anteriormente, com a injeção de gordura, gel foam ou ácido hialurônico, a tireoplastia tipo 1, a rotação de aritenoide também. Esses procedimentos geralmente diminuem a presença da aspiração, eles deixam a tosse mais eficaz e também pode associar com procedimentos para facilitar o trânsito, como uma miotomia do cricofaríngeo ou elevação laríngea. Traqueostomia com cuff insuflado. Ela não pode ser considerada um tratamento preventivo. Ela vai auxiliar na higiene brônquica e no suporte ventilatório. Lembrar que a presença do cuff insuflado e da traqueostomia ela pode piorar o padrão de deglutição. 90% dos pacientes, após a realização da traqueostomia, eles vão aspirar na primeira semana. A traqueostomia reduz a elevação laríngea. Lembrar que a presença do cuff insuflado pode levar à compressão do esôfago, a isquemia traqueal e levar à traqueomalácia, ao aparecimento de uma fístula traqueoesofágica, naqueles indivíduos em que existe associação com a presença da sonda nasogástrica. Lembrar que o tratamento, para disfagia com a traqueostomia com cuff insuflado, ele deve ser temporário, sempre discutido após 2 meses aí como outras alternativas, Lembrar que o cuff deve ser mantido com uma pressão baixa e que ele deve ser desinsuflado periodicamente. A presença da traqueostomia altera a sensibilidade laríngea, porque desvia o fluxo aéreo da laringe,
prejudica a atividade motora de adução e abdução máxima das pregas vocais, pode interferir no reflexo de tosse, na coordenação da respiração, deglutição e diminuir a efetividade da tosse. Ela desvia o fluxo aéreo, como eu comentei. Então, a válvula de fala ela pode reduzir essa complicação. A válvula de fala ela tem um fluxo unidirecional, o ar entra pela válvula de fala, mas ele acaba saindo por cima. Então, a gente sabe que o uso da válvula de fala auxilia em tudo isso que eu descrevi anteriormente. O molde endolaríngeo, que é um tubo rígido com a configuração interna da laringe, da traqueia superior, é um molde de silicone. Com ventilação, ele permite até que o indivíduo fale e tenha um controle da aspiração. Esse molde é introduzido por laringofissura ou por laringoscopia rígida, ajustado e fixado. Ele deve ser removido em curto período de tempo, preferencialmente naqueles pacientes traqueostomizados. As complicações são o deslocamento desse molde, a presença de tecido de granulação, perimolde, a presença de fibrose, ulceração da mucosa, laríngea e celulite na área da fixação da pele. Epiglotoplastia ou ariepiglotoplastia, que é a oclusão supraglótica com aproximação da epiglote, as pregas ariepiglóticas e as aritenoides. O paciente deve ser traqueostomizado. A epiglote ela deve ter uma anatomia bem definida para permitir que ela seja horizontalizada sobre o vestíbulo da laringe. É indicada nos pacientes com aspiração antes da deglutição, permite vocalização se for deixada uma abertura posterior e ela pode ser reversível. A laringoplastia vertical, então, é o fechamento vertical da supraglote. Então, fica um tubo com pequena abertura posterior para permitir a fonação pela tráqueo. Não há relato na literatura de reversibilidade. A oclusão supraglótica horizontal, então, é uma oclusão ao nível das pregas vestibulares, mantendo o movimento das aritenoides. E o paciente tem que estar traqueostomizado também. Ocorre fístula em 50% dos casos e pode ser reversível. A oclusão glótica, então, que é o fechamento laríngeo no nível das pregas vocais. O índice de sucesso para controle de aspiração é alto e a complicação é a persistência de fístula posterior e a reversibilidade pode ser possível. Anastomose traqueoesofagiana ou shunt traqueoesofagiano com o procedimento de Lindemann, que é preferencialmente realizado em adultos, os pacientes sem traqueostomia ou com traqueostomia acima do terceiro anel traqueal, e é mais facilmente reversível do que a separação laringotraqueal. A separação laringotraqueal, o procedimento de Lindemann modificado, então é a técnica mais amplamente utilizada para corrigir a aspiração, inclusive em crianças. A aspiração é controlada em todos os pacientes, existe uma melhora da qualidade de vida. O escape de saliva diminui ou permanece inalterado em até 80% dos casos. As complicações principais são a fístula pós-operatória, deiscência da parede, celulite peritraqueostoma. Só que o indivíduo ele perde a capacidade de vocalização e ele vai ficar com traqueostoma definitivo. Lembrar, então, que também é um procedimento reversível. A laringectomia total é definitiva e irreversível, tem uma alta morbidade, não é um procedimento de escolha, ele é feito apenas se as outras técnicas falharem. Para finalizar, então, aqui a nossa exposição, eu vou discutir um caso clínico com vocês. É um indivíduo de 7 anos do sexo masculino, VHFA, e a queixa principal da mãe dessa criança é que ele não engole nada. Aos 2 meses de idade, a criança não deglutia, tinha queixa de baixo peso, foi submetido a um videodeglutograma e que mostrou espasmo do músculo cricofaríngeo. Então, era uma criança que tinha uma dificuldade ali na abertura do cricofaríngeo. Aos 3 meses, essa criança foi submetida a gastrostomia mais fundoplicatura por conta também de um diagnóstico de refluxo. Como eu comentei anteriormente, a fundoplicatura não é indicada em todos os casos de gastrostomia. Com 1 ano e 8 meses, essa criança já tinha tido 10 episódios de pneumonia, fez um quadro de sepse e desenvolveu um quadro de atelectasia pulmonar. Aos 2 anos foi submetido ao FES, que é a videoendoscopia da deglutição, e foi confirmado o diagnóstico. E essa criança foi submetida à miotomia do cricofaríngeo. Atualmente, aos 7 anos, é uma criança que não engole, cospe, inclusive a saliva, e não fala. É uma criança que mantém a dieta toda pela gastrostomia. Teve reação com o uso de atropina para controlar essa saliva e não respondeu a outra medicação xerostômica proposta, que foi a propantelina. De antecedentes pessoais, tinha um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a presença de autismo, síndrome genética em investigação. Aqui, então, é o exame.
de horoscopia dessa criança. A gente faz o exame otorrinolaringológico completo, a gente já percebe aquela umidade aqui nos lábios, né? A presença de estase de saliva aqui também oral. Era uma criança que cuspia a saliva, mas em alguns momentos não controlava tão bem e babava a saliva. E aqui, a avaliação através da nasofibrolaringoscopia, em que a gente consegue observar a presença de saliva já lá na rinofaringe. É uma presença de estase de saliva abundante, em que em alguns momentos a gente nem consegue avaliar adequadamente as estruturas por conta daquela estase de saliva. É uma saliva em grande quantidade, né? É uma saliva fluida. E qual foi a conduta? Né? É um paciente que teve reação à atropina, que não respondeu à propentelina, que foram medicações xerostômicas, então o tratamento clínico inicialmente proposto não funcionou. Então, essa criança foi submetida à injeção de toxina botulínica tipo A em glândulas salivares parótidas e submandibulares, guiada por ultrassonografia. O raio-x de tórax dessa criança, então, mostrava um velamento total do pulmão direito. Né? É uma criança que fez um quadro de atelectasia pulmonar, como eu comentei anteriormente. Tinha até uma deformidade torácica às custas dessa atelectasia pulmonar. É uma criança que estava em segmento também com a equipe da cirurgia torácica, por conta dessas reinfecções nesse pulmão. Até a opção realmente seria aí uma lobectomia total, aí em vias de realização do procedimento. E foi submetido a uma endoscopia digestiva alta, que mostrou uma ausência de resistência à progressão do aparelho ou reações cicatriciais ao nível do crico faríngeo, onde foi realizada a miotomia, e uma gastrofundoplicatura continente. Esse paciente também foi submetido a uma manometria, porque a principal queixa da mãe era que o indivíduo não engolia. A mãe queria que a criança voltasse a comer. O que a manometria mostrou? O esfíncter esofágico inferior, ele tinha um relaxamento completo e coordenado às deglutições. O peristaltismo esofágico era presente em 100% das deglutições. E o esfíncter esofagiano superior? Não tinha uma ausência de contração faríngea, mas o relaxamento do esfíncter era incompleto, mas era um esfíncter normotônico. Então, qual é o principal problema do padrão de deglutição dessa criança? Ele não tem contração faríngea e ele não tem um relaxamento completo desse esfíncter. Por isso, essa criança tem realmente essa dificuldade para deglutir. Por conta disso, vamos observar como ficou, então, após a aplicação da toxina botulínica. A gente observa, então, a saliva mais espessa, né? Então, um dos principais efeitos da toxina botulínica é realmente esse, espessar a saliva, mas a gente consegue observar o quê? Uma melhora importante naquele volume da estase salivar. A gente já consegue observar, então, as estruturas, né? A gente consegue observar, então, uma melhora dessa estase de saliva. Ele respondeu muito bem à injeção de toxina botulínica nas glândulas salivares. A gente sabe que existe a necessidade de reaplicação, né, a cada 6 meses, porque o efeito vai se perdendo. Essa criança, quando voltou, ela não teve mais pneumonia, mas ainda mantinha a queixa de dificuldade para se alimentar. E a principal intenção aí dos pais, né, principalmente da mãe, era que a criança voltasse a comer. Então, questionou-se em relação à conduta, se realmente tinha indicação de fazer a amidalectomia por conta da hipertrofia amidaliana, e talvez a injeção de botox no crico faríngeo seja uma opção nesse caso, para que tenha uma melhora, mesmo que não tenha uma contração faríngea adequada, mesmo que a gente sabe que o relaxamento não é adequado, como ele é um esfíncter normotônico, talvez deixando ele um pouquinho mais relaxado, exista aí a possibilidade de progressão aí do alimento mais para frente no pós-operatório, caso realmente funcione da forma como foi pensado para ele. Aqui era só um caso para a gente realmente poder elucidar aí o que foi dito anteriormente. Por conta do tempo, não deu para discutir mais casos, mas eu gostaria então de agradecer aí a participação de todos. Muito obrigada.